Olá, amigos da Sales Station, Márcio Canta aqui, tudo bem? Combinamos essa live hoje para falar sobre pare de pensar e atraia o que quiser. O que isso significa, Márcio? Se eu não pensar, como é que eu vou atrair as coisas? A lei da atração não diz que a gente tem que atrair o que a gente pensa de forma positiva? Eu também pensava assim. Quando eu li o livro O Segredo, eu tinha uma visão sobre que eu tinha entendido que eu tinha que pensar positivo para atrair as coisas. Naquela época eu ainda não tinha o entendimento que eu tenho hoje. E aí, estudando, tentando entender um pouco melhor como que a gente atrai as coisas boas para a nossa vida, eu fui entendendo um pouco mais. E engraçado, quanto mais você estuda, os algoritmos da vida te trazem coisas para você aprender. Uma dessas coisas que eu aprendi foi que, na verdade, nós não somos o filme que está passando na tela de cinema. O que quer dizer isso, Márcio? Porque, assim, imagina a mente como um cinema cósmico, assim. Imagine que a sua mente é um cinema. Na tela vão passar imagens, lembranças, preocupações, desejos e medos. A maioria das pessoas vive presa ao filme, reagindo às cenas como se fossem reais. Rindo, chorando, sofrendo, esperando o final feliz. Mas o que, na verdade, você precisa entender é que você não é o filme que está passando na tela, você é a tela. Quando você começa a se enxergar como a tela, aí tudo muda, porque você vai começar a entender melhor como que funciona a vida. Porque a gente olhando, se a gente pensar que todos os pensamentos que vêm na nossa cabeça vão se realizar, nós nos identificamos com esses pensamentos, aí nós somos o que muitas pessoas aí chamam de o falso eu. É imaginar que você é o filme que está passando na tela. Então, se está passando um filme lá de, sei lá, de terror, você vai viver o resto da vida com terror na tua cabeça. Mas não é. Então, esses pensamentos que vêm na nossa mente é como se fossem os filmes que estão trocando ali no cinema. Esse cinema cósmico. Então, o teu cérebro está o tempo todo trocando de filme. Vai botando um filme aqui, um filme ali, um filme aqui, um filme ali. E eu tenho que te contar um segredo. Você não é o filme. Você não é o filme que está passando na tela. Você não é o pensamento que você está pensando. Você é a tela. Você é onde o pensamento está se realizando ali, onde o filme está sendo projetado. Então você vai estar sempre ali. Você é a tela. Os filmes vão passando na tua mente e você automaticamente vai vivendo aqueles filmes, mas você tem que começar a entender que você é a tela sobre a qual tudo se projeta. Então você não é o teu pensamento. Você tem que ser uma pessoa esclarecida quanto a isso. Você não é o que você pensa. E você não atrai o que você pensa, você atrai o que você sente. Essa foi uma grande descoberta que eu pensei. Que eu estudando eu entendi. Por quê? Porque quando você começa a entender que você é a tela, e aí os teus pensamentos são os filmes, e aquilo que está acontecendo ali no teu pensamento pode ser que nem nunca aconteça, você deixa de se preocupar com aquilo que está ali e observa. Observa o que está acontecendo. Então você não é o teu pensamento, e o que atrai é o que você sente, são os seus sentimentos. Quando você tem medo, por exemplo, de alguma coisa, esse medo que você tem de alguma coisa tende a se realizar. Por quê? Porque você vive pensando naquele medo. Você vive imaginando que aquele medo vai acontecer na tua vida. Você vive imaginando que aquela coisa que você teme vai acontecer. Você vive imaginando que aquilo vai acontecer na tua vida. E quando você imagina que aquilo vai acontecer na tua vida, aquilo acontece na tua vida. Por quê? Porque você está o tempo todo pensando naquele medo. Você está o tempo todo pensando que aquilo vai acontecer, mas eu não queria que acontecesse. Eu preciso ter bons pensamentos, mas esses bons pensamentos não mudam o teu destino. Esses bons pensamentos não mudam o que vai acontecer na tua tela. Por quê? Porque você só está pensando, você não está sentindo. E foi isso que eu comecei a entender. Comecei a entender que quanto mais medo eu tenho, mais as coisas que eu tenho medo acontecem. Porque eu penso o tempo todo sobre aquelas coisas e aquilo atrapalha a minha vida. Então eu estou ali pensando
na conta, na dívida, na prestação do carro, na prestação das coisas que eu tenho que pagar, isso, aquilo, e aí esse monte de pensamento está vindo na minha mente e está tirando a minha calma, está tirando o meu sossego, está tirando a minha tranquilidade. Então, o que eu penso agora? Eu entendo que eu tenho pensamentos e esses pensamentos eles vão vir na minha mente. Esses pensamentos que vão vir na minha mente, eu preciso olhar para eles, entender o porquê que eu estou sentindo aquilo e tentar ressignificar aqueles pensamentos. Mudar o meu HD. É que é exatamente isso. Você tem que reprogramar no HD, ao invés de reprogramar os softwares. Então, o que é o HD e o que são os softwares? O HD é como se fosse a tela do cinema. E os softwares são os filmes que estão passando ali. Então, você começa a entender que, de fato, eu não tenho que prestar atenção nos filmes, eu tenho que prestar atenção que eu sou a tela. A tela pode passar qualquer filme, mas eu não sou o filme, eu não sou o pensamento. Eu sei que no começo a gente, quando começa a falar sobre isso, é um pouco lúdico, você às vezes não entende, eu também não entendia. Então, assim, quando você se identifica o que aparece com o que aparece na tela, os pensamentos, as emoções, os problemas, o filme te domina. Quando você descobre que você é a tela, o espaço onde tudo acontece e desaparece, você passa a ter poder sobre a tua própria projeção. E aí que entram os princípios. Os princípios que eu vim falar com vocês aqui hoje. São 7 princípios universais que eu ando estudando ao longo desse tempo aí, para entender um pouco mais como que as coisas se encaixam, como que as coisas funcionam, e eu vou falar cada um deles para vocês aqui, para que a gente possa começar a conversar. Primeira lei aí que tem aqui é tudo começa na mente. Lei do mentalismo. Por que tudo começa na mente? Imagina que você vai fazer uma casa. E você vai querer construir uma casa, se o arquiteto não fizer o desenho da casa, o pedreiro vai ficar perdido, o ladrilheiro vai ficar perdido, quem pinta vai ficar perdido, todo mundo vai ficar perdido. Por quê? Porque não sabe o que está acontecendo, não sabe o que vai acontecer. Então, aquele desenho que o arquiteto faz é o pensamento. Você desenha a casa, você já entendeu como que a casa vai ficar. Aí depois você vai delegando ali as funções para o engenheiro, para o arquiteto, para o pedreiro, para o mestre de obras e por aí vai. E a casa vai ficar pronta. Mas ela nasceu onde? Ela nasceu no pensamento que o arquiteto teve para desenhar aquela casa. Assim como você pode entender também assim, ó, tem gente que acha que a vida é sorte. Outros acham que é destino. Mas a verdade é que existem princípios invisíveis regendo tudo o que acontece, desde os nossos pensamentos até nossos resultados. Você já teve sensação de que quando está bem, tudo flui, mas quando está mal, tudo trava? Diga que hoje, eu vou revelar hoje as 7 leis que modificam esses pensamentos aí, para que você comece a entender um pouco mais sobre essas coisas. Então, o mentalismo é o quê? É o mentalizar aquilo que vai acontecer na minha vida. Eu já tomar posse daquilo que ainda nem tenho, mas que eu já visualizei para a minha vida. Eu visualizei que eu quero ser referência na área de marketing, vendas e retenção, e eu vou ajudar as pessoas a entenderem como usa inteligência artificial para terem melhores resultados nas suas empresas. Essa é a minha mentalidade, isso é o meu propósito. Foi para isso que eu construí a Sales Retention. É para isso que eu venho aqui toda sexta-feira trocar ideia com vocês e passar meus conhecimentos. Por quê? Porque eu estou tentando mostrar para vocês o que eu tenho estudado, como que eu tenho aprendido, como que eu tenho aplicado, o que eu tenho feito, como que usa a inteligência artificial. Então, esse é o meu propósito, é isso que eu faço. E hoje eu estou falando aqui de uma coisa mais lúdica, porque eu também entendi que de nada adianta a gente ter o conhecimento se a gente não conseguir transmitir esse conhecimento para as pessoas. Também eu entendi que aquilo que eu desejo não se realiza só pelo meu pensamento, não é. É pelo meu sentimento, é o que eu sinto, é o que eu almejo dentro de mim que aquilo vai acontecer. E quando eu penso que aquilo vai acontecer, é porque eu já mudei meu HD, já reformatei tudo, já reprogramei meu HD e comecei a colocar coisas boas dentro desse HD. E aí os pensamentos que vêm já não são mais pensamentos de preocupação, tristeza,
ansiedade, depressão, e sim são pensamentos de que eu já consegui aquilo que eu quero para a minha vida, eu já tenho posse daquilo, só não está comigo ainda. Mas eu já fiz o desenho da casa, eu já projetei na minha tela que as coisas vão acontecer daquela forma. Então, o que mudou no meu pensamento foi essa mentalidade de vencedor, mentalidade milionária. Eu vou fazer uma série sobre 17 leis aí também, falando sobre essa mentalidade milionária a partir de um livro que eu andei lendo aqui há pouco tempo. Mas hoje nós vamos falar sobre os 7 princípios. O primeiro eu já falei, o mundo é mental. Tudo que você puder imaginar que você possa ter na sua vida e que possa ter existido, ele foi concebido através do pensamento. Então, assim, antes de existir o iPhone, alguém pensou nele. Antes de existir uma casa, alguém a imaginou. O arquiteto que eu falei. Antes de mudar a vida, você precisa mudar a forma de pensar. A mente é como um projetor de cinema. O que você vê na tela da sua vida é apenas o que está passando no rolo do seu pensamento. Se quer mudar o filme, troque o pensamento que está sendo projetado. Então, como que eu mudo o meu pensamento? Quando eu mudo o filme que está passando. Ah, não gostei desse filme, não. Sabe se você tivesse um controle remoto da tua mente e você pudesse trocar de canal? Você começa a pensar numa coisa e aquela coisa não é boa, você vai, vou trocar de canal. Aí eu, troco o canal. É isso que acontece. Você começa a trocar os canais dos pensamentos que você tem na tua mente e é isso que vai fazer com que você tenha melhores resultados. Quando você troca o pensamento, quando você troca o canal que você está pensando naquilo que você não quer pensar naquilo. E isso é que vai fazer a diferença. Isso é que vai mudar o teu jeito. Isso é que vai mudar a forma que você pensa hoje. Aí, a segunda lei que nós temos aqui é a lei da vibração. Nada está parado, tudo vibra. Sabe quando você entra num ambiente e sente o clima pesado? Ou conhece alguém que chega ao ambiente e melhora? Isso é vibração. A pessoa tem uma vibração e está transmitindo uma frequência. Essa frequência pode ser boa, positiva ou negativa, ruim. E também, depois nós vamos falar sobre essas duas coisas aí, boa e ruim. Porque o que acontece? Quando você emana a vibração que você está, você contagia o ambiente que você chega. Essa é a lei da vibração e a lei da energia e a lei da frequência. Por quê? Porque tudo no universo vibra. Tudo que você imaginar vibra. O universo inteiro é vibração. Tudo está vibrando. E essa vibração provoca uma frequência. E aí, para você andar com pessoas que querem estar no mesmo lugar que você tem que começar a achar as pessoas que têm a mesma frequência que você. Quando você acha as pessoas que têm a mesma frequência que você começa a se sentir muito bem naquele lugar. Por quê? Porque as pessoas têm a mesma frequência. E essa mesma frequência faz com que você tenha... se sinta em paz, se sinta tranquilo, se sinta acolhido, se sinta pertencente àquele lugar. Então, assim, como o Wi-Fi, você não vê, mas se conecta. Nós não vemos o Wi-Fi, mas se a gente pegar o telefone e achar a rede, a gente vai se conectar, não é? A frequência é como se fosse essa rede do Wi-Fi que você está conectando. Então não adianta você se conectar na rede do vizinho se você não sabe a senha. Você tem que se conectar na tua rede. E tem que trazer pessoas que conectem na tua rede. Para elas se conectarem na tua rede, elas têm que ter a senha. Quando essas pessoas têm a senha da tua rede, elas se conectam com você na tua rede. E a gente tem que pensar que a vida da gente, as frequências que nós emitimos, é exatamente assim. Elas são invisíveis, mas elas conectam uma frequência com a outra frequência que está na mesma frequência, como se fosse um rádio. Você vira lá o botão, acha uma rádio. Aquela rádio está emitindo uma frequência. Aquela frequência só funciona naquele canal ali. E aí aquele canal vai transmitir o que aquela rádio está querendo dizer. Se você mudar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, você sai da frequência e aí você perde a estação. E é assim que funciona a vida também. Essa é a lei 2, lei da vibração. Então, assim, a frequência que eu emito é a frequência que eu atraio.
Então, se você quer mudar o que você atrai, mude o que você sente. Emoção é energia em movimento. Então, quando você atrai as pessoas para o teu convívio, é porque você está emitindo aquela frequência para as pessoas que têm a mesma frequência que você e que vão se conectar com você. Lei da polaridade. Tudo tem o seu par. Tudo tem dois lados. Frio e quente, luz e sombra, sucesso e fracasso. Sem o inverno, o verão não tem valor. Sem desafios, você não reconheceria conquistas. Como uma bateria, os polos opostos são os que geram energia. Quando estiver em um momento difícil, entenda, ele é o polo que prepara o oposto, o crescimento. Então, se você está num momento difícil da tua vida, qual é o outro lado do momento difícil? É o melhor momento da tua vida. Então, você pode entender que se o mundo tem dois polos, eu escolho qual polo eu devo estar. Eu vou continuar no polo negativo, quebrando a minha cabeça aqui, ou eu vou pular para o polo de lá e vou ser feliz com tudo que acontecer na minha vida? Quando você começa a entender que você é a tela e não o filme é o polo negativo. A tela é o positivo. E quando você começa a ter pensamentos positivos, viver positivamente, ser alegre, feliz, estar contente, equilibrado com todas as áreas da tua vida, você está no outro polo. Então tudo tem dois polos, tudo tem dois lados. A gente já ouviu isso por aí, não já? Que tudo tem dois lados? Então nós temos um lado que pode ser um lado ruim e um lado bom. Você escolhe qual lado que você quer estar. Porque para você chegar no lado bom é só andar na direção do lado bom e deixar o lado ruim para trás, porque aquilo não faz parte da tua vida. E isso é a lei da polaridade. Lei 4. Deixa eu ir passando aqui. Lei 3 eu coloquei aqui agora, que é a lei da polaridade. E lei 4. Se você olhar no meu rodapé aí, estão os nomes das leis. Nada é fixo, tudo se move em ciclo. Lei do ritmo. A vida é feita de altos e baixos, ondas e marés. Tem dias que vender é fácil, outros nem tanto. O segredo é não parar o ciclo baixo, porque o alto sempre volta. Então, não desistir significa você ter um ritmo. Quando você não desiste, você se torna invencível. Por quê? Porque eu vou errar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, mas toda vez que eu erro, eu aprendo com aquele erro e continuo fazendo o ciclo da vida. E vai chegar um momento em que eu vou acertar. Então é um ritmo, eu preciso manter o ritmo. Sabe aquele corredor lá, quando você vai correr uma maratona e ele é o coelho? O que é um corredor coelho? Ele sai na tua frente disparado e vai embora. Aí você acha, esse cara vai ganhar a corrida. Daí, quando chega no próximo esquina, ele já está com a língua para o lado de fora e não consegue chegar no final. Por quê? Porque ele deu todo o esforço que ele tinha no começo para puxar o pelotão, que é assim que fala. Mas esse cara é o coelho. Ele não vai chegar longe. Por quê? Porque ele gastou toda a energia dele. Agora, aquele corredor que vai mantendo o ritmo, sabendo quantos passos ele tem que dar para tantos quilômetros que ele tem que percorrer, porque a maratona não é uma corrida de 100 metros. A maratona é uma corrida cadenciada. Então, essa cadência é o ritmo. Você vai mantendo o ritmo ali. Por isso que fala, quando você está correndo, mantém o ritmo. Você vai mantendo o ritmo, vai mantendo a pegada ali. Para chegar lá no final, você ter fôlego para correr mais do que todo mundo que está querendo chegar na tua frente, você chegar em primeiro lugar. Então, o maratonista, ele tem ritmo, ele sabe que não adianta ele sair na frente correndo igual um louco, porque ele não vai conseguir aguentar o ritmo, ele não vai conseguir aguentar chegar no final da maratona. E isso vai fazer a diferença para você chegar no final da maratona com fôlego ainda para poder dar o sprint final e ganhar a maratona. Então, esse ritmo, essa lei do ritmo é isso. Nada é fixo, tudo se move em ciclos. Como as estações do ano, inverno é necessário para a primavera florescer. Então nós temos aí na nossa vida exemplos dessas leis que são leis que regem o universo.
A quinta lei: o que está dentro se reflete no que está fora. Lei da correspondência. O externo é um espelho do interno. Quando você está em paz, até o trânsito parece mais leve. Quando você está irritado, qualquer coisa vira problema. Como um espelho, ele mostra o que você quer, mas o que você é naquele momento. Quer mudar o mundo ao seu redor? Comece arrumando o seu mundo interno. Então, a gente precisa olhar para a gente. Precisa olhar para a gente. A gente não precisa olhar para o próximo, a gente não precisa olhar para o vizinho, a gente não precisa olhar para o outro. Nós precisamos olhar para a gente, porque o nosso maior desafio é entender de quem somos. É entender que nós somos a tela, nós não somos os filmes projetados na tela. Nós não somos os problemas que o nosso pensamento traz para a gente. Nós somos o espelho. Agora, esse espelho reflete o teu momento atual. Se naquele momento você estiver olhando no espelho e você estiver mal, você vai ver uma pessoa mal. Se você estiver bem, você vai olhar no espelho e vai ver uma pessoa bem. Então, você que tem que começar a pensar que você precisa mudar a tua forma de pensar. Precisa mudar a forma que você olha para os teus pensamentos. Você precisa se transformar numa pessoa boa toda vez que você olhar no espelho, porque o espelho vai refletir o momento que você está. E é isso que a gente diz da lei da correspondência. O externo é um espelho do interno. Ou seja, muitas vezes eu posso enganar as pessoas, sorrir enquanto eu estaria por dentro triste. Mas para o universo, o que ele vai refletir na tua vida é o que você sente, não o que você fala, não o que você pensa. Então, quando você começar a mudar teu pensamento, adquirir coisas que você deseja na tua vida já antes de tê-las. Quantas vezes eu pensei em ter uma motocicleta, eu queria ter uma BMW, eu queria ter uma moto, e eu não sei como essa moto apareceu na minha vida, mas ela apareceu. Eu queria ter um escritório. Eu estou aqui no meu escritório. Como que isso aconteceu? Não sei, mas aconteceu. Então, eu tento trazer para a minha vida aquilo que eu nem tenho ainda. E aí, daqui a pouco, aquilo aparece, surge na tua frente. Como que isso acontece? Por conta do pensamento. Tudo que você é capaz de pensar, você é capaz de realizar. Então, você tem que... Mas você não pode desistir. Você tem que, sim, estar sempre correndo atrás daquele objetivo que você quer, para que você alcance aquele objetivo que você quer. Então, tudo tem uma causa. Lei da correspondência. O que está dentro se reflete no que está fora. Tudo tem uma causa. Lei 7. Estamos aqui na lei 7. Vamos lá. Tudo tem uma causa. Lei da causa e efeito. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma origem. Se você planta desorganização, colhe confusão. Se você planta disciplina, colhe resultado. A vida é como uma conta bancária. Você só saca o que você depositou. Se mudar os efeitos, mude as causas que está gerando todos os dias. Se quer mudar os efeitos. Então, assim, para eu mudar o meu resultado, eu preciso mudar o que eu estou fazendo. Nunca vou conseguir um resultado diferente fazendo as mesmas coisas que eu faço. Porque se eu planto, eu trabalhei mais de 20 anos no SEASA. Para quem não sabe, o SEASA é a distribuição de legumes. No meu caso, é legumes. Mas lá vende legumes, verduras, atacado, varejo, um monte de coisa. Mas, assim, nunca vi você plantar pepino e colher tomate. Nunca vi você plantar tomate e colher abobrinha. Nunca vi você plantar abobrinha e colher pimentão. Não existe isso. Quando eu planto abobrinha, eu vou colher abobrinha. Quando eu planto tomate, eu vou colher tomate. E assim por diante. Então, o que eu planto é o que eu vou colher. Então, você tem que começar a entender que o que você está plantando na tua vida. Você só quer saber de zoeira, só quer saber de balada, só quer saber de bebedeira, só quer saber de ir para night, e você não guarda dinheiro, você não pensa no teu futuro. O que você vai colher lá na frente? Agora, se você começa a ler, começa a andar com pessoas certas que querem crescer, se você começa a pensar mais em você, no teu corpo, na tua saúde, na tua mentalidade, você começa a estudar mais, aprender mais, ter mais conhecimento,
aplicar esse conhecimento, guardar dinheiro, investir dinheiro. Outra coisa que você também não precisa ter é dizer que o dinheiro é uma maldição, o dinheiro não faz bem, quem é rico é porque é trapaceiro, quem é rico é porque fez alguma mutreta, alguma coisa assim. Não, você tem que pensar no dinheiro como uma coisa que é boa. O dinheiro é bom. Você não gostaria de ter dinheiro? A vida inteira você está buscando coisas para ganhar dinheiro. E aí você vive falando mal do dinheiro, aquilo que você está falando mal é sinal que você nunca vai poder ter. Porque se você fala mal daquilo que você quer, você está emanando o sentimento de que você não quer aquilo. Então, precisamos mudar a nossa forma que a gente tem de pensar sobre riqueza, pensar sobre dinheiro, pensar sobre investimento, pensar sobre tudo isso na vida, porque quando eu começo a plantar essas sementes de coisas boas que eu vou poder fazer com o dinheiro, eu começo a mostrar para o universo que eu quero ter o dinheiro, que eu quero ser responsável pela minha vida, que eu quero ganhar mais para poder ajudar mais pessoas, ou para ter melhores condições de vida, ou para comprar coisas que eu quero, para ter sossego na minha velhice, para ter paz na minha vida, para não precisar ficar me preocupando com olhar para o cardápio e pedir o prato mais barato, e sim olhar para o cardápio e pedir o que eu quero comer. Não importa quanto que aquilo custa, porque agora eu tenho dinheiro para comprar. Então, ter dinheiro é uma coisa boa, você tem que ter isso na tua mente. E para eu ter dinheiro, eu preciso plantar coisas que vão me dar frutos que seriam resultados. O dinheiro ele não deve ser visto como o único objetivo da tua vida, mas sim como uma consequência de uma vida produtiva e que você está olhando para aquelas coisas para que aquilo, no final das contas, te traga um retorno, que é o dinheiro. Então, a gente está aí falando aqui sobre as leis que a gente tem no universo. Vou botar a outra lei aqui. Essa já está até aí, né? Eu falei sobre a lei 6, que é tudo tem uma causa, e agora eu vou falar sobre a lei 7. Tudo tem energia masculina e feminina. Dentro de nós existe um poder de agir, masculino, e o poder de criar e acolher, feminino. Uma ideia nasce do lado criativo e sensível, mas só vira realidade quando entra em ação. Como plantar e colher, um princípio cria, o outro executa. Equilíbrio é saber quando sonhar e quando agir. Então, essa lei aqui, a gente precisa entender que no universo tudo é masculino e feminino. Tudo que você pensa na tua cabeça, você pode realizar. Tudo que você imagina que você pode adquirir na tua vida, você pode adquirir. Se você, não importa o momento que você está, não importa de onde você veio, não importa o que aconteceu durante a tua jornada, você precisa tomar uma atitude, você precisa tomar uma decisão, e aquela decisão vai fazer a mudança na tua vida. E quando você começa a olhar essas coisas dessa forma, você começa a entender que o universo conspira para quem conspira para o universo. Então você joga para o universo coisas que você está sentindo, que você está acreditando, e aquelas coisas vão se realizar, tanto para o lado ruim, tanto para o lado bom. Então, se eu estou pensando em coisas ruins, se eu estou emanando sentimentos de preocupação com coisas ruins, eu estou emanando para o universo que eu quero que aquilo aconteça. Porque o universo ele não sabe o que é sim, o que é não. Ele entende o que você emana, o que você sente. E se você começa a sentir coisas boas, de que a tua vida vai melhorar, de que você vai ter mais dinheiro, de que você vai ter uma casa, de que você vai adquirir bens, que você vai ficar milionário, se for o caso, se você vai comprar uma mansão, uma Ferrari, não importa. O que importa é que se você está emanando para o universo aquilo vai vir para a tua vida. E isso são os segredos que as pessoas de sucesso têm. A mentalidade que essas pessoas têm é uma mentalidade próspera, não uma mentalidade de miséria, não uma mentalidade que te leve para uma forma de escassez. Então é isso que você precisa botar na tua cabeça. Então assim, estamos chegando aqui em 30 minutos, toda sexta-feira eu faço uma live aqui falando sobre algumas coisas. Hoje nós falamos sobre 7 princípios do universo para que você possa ter noção de como que essas coisas funcionam. Espero que eu tenha ajudado vocês. Siga nosso ritmo aí toda sexta-feira. A gente está vindo aqui trazendo um conteúdo novo.
Aproveite a Black Friday do Soia, sistema operacional com inteligência artificial. Nós estamos aí com 50% para assinatura semestral. Mas o que é o Soia? Soia é um monte de agentes regidos por um cérebro que diagnostica tuas dores de marketing, vendas e retenção e te indica um agente para você resolver tuas dores. Beleza? Um abraço, seja feliz. Você falou com o Márcio Canto. Sucesso!